Olá pessoal, mais uma aula de Geografia, oitavo ano do ensino fundamental, apostila 3, a partir da página 216. Vamos continuar o estudo da América Anglo-Saxônica, do ponto de vista dos aspectos naturais. Lembrando que a América Saxônica ela é composta por dois países, Canadá e Estados Unidos. Na aula passada nós estudamos o clima da América Anglo-Saxônica e assistimos a um vídeo sobre ciclones, tornados, furacões. Na aula de hoje nós vamos continuar então esse estudo acerca dos aspectos naturais, falando da vegetação dessa parte da América. A paisagem da América Anglo-Saxônica ela era extremamente diversificada, em razão aí da diversidade de climas e de solos. Obviamente que essa paisagem ela foi modificada em razão da colonização da América, certo? Então a ocupação humana, com a colonização, o desenvolvimento da agricultura, a expansão urbana e industrial, o aumento das cidades, das indústrias, provocou o quê? A destruição de amplas áreas naturais, incluindo aí a vegetação, certo? Nós temos aqui um mapa que tem por título América Anglo-Saxônica, paisagens vegetais originais, antes aí do período de colonização. Então nós temos aqui na legenda a indicação das cores, que dizem em que região aqui da América Anglo-Saxônica tem esse tipo aqui de vegetação. Olha só, nessa cor roxa, tundra, A gente vê aqui bem ao norte aqui, do Canadá e uma parte aqui do Alasca, que é um estado dos Estados Unidos. Nós temos na cor verde um pouco mais clara a floresta de coníferas, que são vegetações com formato próximo de um cone, como os pinheiros, por exemplo. Na cor verde um pouco mais escura nós temos florestas mistas. Nós temos depois florestas decíduas, nessa cor um pouco laranjada. Na cor rosa, pradarias, savanas, na cor laranjada, aqui embaixo. Vegetação mediterrânea, aqui onde fica a região da Califórnia, aqui no oeste dos Estados Unidos. Estepes e xerófilas, aqui nesse amarelo mais claro, que é uma região semiárida, E temos as florestas latifoliadas na porção leste aqui, do continente. Vamos continuar então o estudo de cada uma desse tipo de vegetação. Vamos falar da tundra primeiramente. Ela está no norte do Canadá, em quase todo o Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Essa vegetação ela é composta por musgos e líquens e herbáceas anãs. Nós temos aqui uma foto de um vale do Canadá para que vocês observem esse tipo de vegetação. Como vocês observam, é uma vegetação mais rasteira, não é uma vegetação alta. No verão que acontece o florescimento da paisagem, porque no inverno há o desaparecimento aí, em razão principalmente da atividade de neve e de gelo em algumas regiões. A pastagem que surge aí no verão, a pastagem para caribus são renas, são animais típicos da região. Então boa parte dessa vegetação aqui é utilizada para alimentação, para pastagem de renas, certo? Essa é a tundra, é esse tipo de vegetação aqui, é o mais em cima, aqui que vocês observam na cor roxa aqui do mapa. Continuando, vamos falar então das florestas de coníferas, que tem um formato próximo de um cone, como os pinheiros, vocês podem observar aqui na imagem, olha só. Ela fica ao sul da tundra, um pouco mais abaixo da tundra, então ela pega parte do Alasca, do Canadá e algumas áreas mais elevadas no oeste dos Estados Unidos, algumas áreas de montanha. Então é uma vegetação fria também, lembrando que nas montanhas do oeste dos Estados Unidos é um clima mais ameno, mais frio. É composta por pinheiros, abetos, carvalhos e faias espaçados entre si. Então não é uma vegetação densa também. Há um espaçamento entre as árvores, as vegetações. É uma vegetação de grande importância econômica, principalmente por conta da industrialização, da produção de papel, celulose. O Canadá é um país que se destaca aí, entre os principais produtores do mundo, certo? Na foto aqui nós temos as margens do rio Ball, no Parque Nacional, em Alberta, no Canadá, certo? Continuando, agora as florestas decíduas, elas ocupavam o leste do continente, predominantemente na área que hoje é os Estados Unidos. Acontece o que durante o outono? A perda das folhas. Entre o outono e o início do inverno, as folhas dessas vegetações caem. É uma área que passou por intensa devastação. Hoje é possível observar esse tipo de floresta apenas em parques nacionais de conservação.
nós temos aqui uma foto do Parque dos Apalaches no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Observem só, é um tipo de vegetação, vocês podem observar as folhas, né? Até um pouco coloridas, né? Diversas tonalidades aí. Continuando, vamos falar agora das pradarias. As pradarias, elas ocupavam toda a área das planícies centrais, né, da América Anglo-Saxônica. Então são gramíneas e herbáceas, como vocês podem observar aqui, muito semelhante, né, ao pasto que a gente vê aqui, né, no Brasil. Hoje elas são raramente encontradas, e quando elas são encontradas, elas são utilizadas por ocupação da agropecuária. A preservação em reservas naturais faz com que a gente observe a imagem abaixo, por exemplo, o pasto para bisões, certo? Desculpa, aqui quando eu disse que elas são raramente encontradas é porque em razão da ocupação da agropecuária da região, houve então o desmatamento aí, né, prejudicou aí essa paisagem natural aí das pradarias. Então a atividade agropecuária, né, prejudicou aí esse tipo de vegetação, assim como a gente acabou de ver, né, acerca das florestas decíduas, certo? Nós temos uma imagem aqui do Parque Nacional Lagos, em Alberta, também no Canadá. Então, essas reservas naturais são utilizadas aí como pasto para os bisões e é um tipo de vegetação também já sendo prejudicada aí pela ação humana, né, a atividade agropecuária. Continuando, as savanas. As savanas, elas estão presentes no sul dos Estados Unidos, na fronteira com o México. É composta por gramíneas e arbustos pequenos, assemelha-se ao cerrado brasileiro, que aqui na região onde nós moramos, em Barretos, a gente já verifica a presença do cerrado, né? Então, na foto nós temos aqui uma foto aérea de savanas, né, nos Estados Unidos em 2017, certo? Então, mais na fronteira com o México aí. Vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea está no litoral sul da Califórnia, né, nos Estados Unidos, então na porção oeste, sendo geralmente denominada de chaparral. Ela é típica de climas secos e com estações do ano bem definidas, em que ocorrem chuvas concentradas no inverno. As herbáceas baixas e secas, pequenos arbustos e algumas xerófilas e palmáceas ocasionais. Xerófilas são plantas adaptadas, né, a climas mais secos. Agora, florestas latifoliadas. As florestas latifoliadas, elas ficam presentes mais em áreas quentes e úmidas do Golfo do México e na península da Flórida. São formações arbóreas bastante densas, né, muito próximas umas das outras, né, lembram a Mata Atlântica, né, que a gente tem aqui no Brasil, né, que também é uma vegetação já, entre aspas, em extinção, né, devastada pelo homem, né, assim como a gente acabou de ver sobre as pradarias. As florestas latifoliadas, então, elas se transformam em pântanos e mangues nas áreas mais baixas, próximas do litoral. Aqui nós temos a foto do pântano de Pepper Creek nos Estados Unidos, né? Continuando, os estepes e as xerófilas são vegetações de regiões áridas e semiáridas do interior do oeste americano, naquela região de clima mais seco. É composta por gramíneas ressecadas espalhadas em tufos pelo terreno, como a gente observa aqui, olha só. Arbustos de pequena altura, a gente vê pequenas árvores aqui, certo? Com poucas folhas e diversos tipos de xerófilas, né? Que é aquele tipo de vegetação adaptada a um clima mais seco. Aqui nós vemos uma reserva indígena Navarro, próximo à cidade de Utah, no Arizona, nos Estados Unidos. Certo? Pessoal, então esse aí são os tipos, né, de vegetações que nós temos aí na América Anglo-Saxônica, né, que é os Estados Unidos e o Canadá. Mais uma vez aqui voltando no mapa para a gente lembrar, olha só, as pradarias, savanas, vegetação mediterrânea, estepes e xerófilas, florestas latifoliadas, as florestas coníferas e a tundra, né? Aqui no mapa, eu peço que vocês observem, né, com mais cuidado em casa, abra a apostila na página 216, vai acompanhando com a legenda, né, a região aí de cada tipo de vegetação, certo? Então vamos pensar então a resolução agora da atividade 3. Vamos ver o que ela está solicitando. A vegetação natural de determinada área ela é resultado da interação de vários fatores físicos, como por exemplo o tipo de solo, o tipo de relevo e principalmente do clima da região. Observe os mapas abaixo e responda às questões a seguir. América Anglo-Saxônica, principais tipos de clima.
E aqui no segundo mapa nós temos a América Anglo-Saxônica, paisagens vegetais originais. Certo? Então aqui a gente tem os climas e aqui nós temos as paisagens, certo? A questão ela já deixa evidente aqui que principalmente o clima acaba influenciando, né, na paisagem. Pergunta A. Identifique as formações vegetais relacionadas ao clima subpolar e frio de montanha. Então o que vocês vão fazer? Vão vir aqui no mapa do clima, vai ver em que região que está o clima subpolar e frio de montanha, de acordo com a legenda. E aí vocês vão vir no segundo mapa aqui e vão observar essa mesma região que está o clima frio de montanha, né? Que vegetação que tem lá? É isso que vocês vão responder. Quais são as formações vegetais? B. Vamos ver a B. Nas planícies centrais dos Estados Unidos localizam-se as maiores áreas de produção de alimentos desse país, que atendem aos mercados interno e externo de matérias-primas e produtos in natura. Identifique a cobertura vegetal original dessas regiões e os tipos climáticos predominantes. Então está falando aqui, né, que é na porção central dos Estados Unidos, né, nas planícies centrais, né? Então nas planícies centrais aí dos Estados Unidos, lembrando que aqui está o mapa do Canadá, essa aqui é a divisa, olha só, acima é o Canadá, aqui abaixo é os Estados Unidos. Então nas planícies centrais, nessa região aqui central dos Estados Unidos, que tipo de clima que tem? Que tipo de vegetação que tem? Qual é a formação vegetal? A pergunta B está pedindo exatamente isso. E a C? A vegetação original das planícies centrais foi preservada ou não? Nós acabamos de estudar os tipos de vegetação. Algumas delas nós falamos que foram prejudicadas, então vocês vão ver se esse tipo de vegetação aí que está presente nas planícies centrais, né, se elas foram prejudicadas ou não, se ela foi preservada ou não. É isso que vocês devem responder na alternativa C da atividade 3. Vamos pensar então a resolução de um teste agora. Olha só, teste 1. O texto a seguir apresenta uma relação entre relevo e hidrografia. As características do relevo promovem uma interferência direta nos cursos fluviais, em superfícies repletas de aclives e declives, na qual apresenta planaltos, depressões e áreas montanhosas. As águas dos rios deslocam-se de forma mais rápida, promovendo um grande desgaste do relevo. Esse processo forma vales fluviais, além de promover o transporte de sedimentos para as áreas mais baixas do relevo. Nos lugares mais aplainados, como as áreas de planícies, os rios geralmente possuem trajetória em curva e a velocidade das águas é bastante lenta, além de promover a sedimentação nas margens, formando as planícies fluviais. Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre a geografia física da América do Norte. Tá? A América do Norte ela é composta por 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. Nós estudamos nesse módulo a América Anglo-Saxônica, né? Que é uma divisão aí, né, socioeconômica, né, que engloba Estados Unidos e Canadá. Então, A. Os planaltos desgastados e os montes Apalaches, na vertente do Atlântico, têm importantes rios para o transporte de mercadorias, como o Rio São Lourenço e o Hudson. Então, vocês vão voltar no conteúdo que nós estudamos a hidrografia para responder essas questões. Tá? Então, aqui as alternativas elas vão estar fazendo aí uma relação entre o relevo, né, e a hidrografia. E vocês vão identificar qual é a alternativa correta, que estabelece corretamente, né, essa relação aí com determinada área da América do Norte, aí, como diz aqui na questão América do Norte. 2. Sobre as principais características da América do Norte, assinale a afirmativa correta. A América do Norte é composta de 3 países considerados desenvolvidos: Estados Unidos, Canadá e México. Eu acabei de dizer, na questão anterior, a composição da América do Norte, né? Quais são os países. Agora vocês vão ter que pensar se esses 3 países são de fato desenvolvidos ou não. São países ricos ou tem algum país pobre aí entre esses 3? B. A extensão territorial no sentido norte-sul proporciona à América do Norte grande variedade climática, desde climas muito frios, como no norte, até climas tropicais no sul. É isso que a gente observou no nosso estudo sobre o clima na aula passada ou não? Letra C. Localizados entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, os 3 países da América do Norte estão posicionados em sua totalidade apenas na zona climática temperada norte. Certo? Então vocês vão olhar no globo, vão olhar onde está o Trópico de Câncer e vocês vão observar se o México, os Estados Unidos e o Canadá estão aí acima do Trópico de Câncer e abaixo do Círculo Polar Ártico. Se vocês não conseguirem observar na apostila, vocês podem pesquisar na internet também para verificar se essa alternativa está correta. D.
A América do Norte ela é banhada pelos oceanos Atlântico e Pacífico, além do mar glacial Ártico. Então vocês vão observar aí, né, as porções de água, né, que circundam aí a América do Norte aí, e vocês vão observar se são esses dois oceanos e esse mar mesmo que está presente aí no território. Pessoal, nossa aula termina por aqui. Com isso a gente encerra o assunto dos aspectos naturais da América Anglo-Saxônica. Na próxima aula nós vamos iniciar outros assuntos aí do que se refere à América Anglo-Saxônica. Beleza? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, direcione ao tutor. E até a próxima videoaula.